Ok, já estamos ao vivo. Boa noite, iniciando a nossa live, tão esperada e prometida live aqui da segunda-feira. Com muita alegria que nós vamos bater um papo muito bacana com a professora Marilene, doutora, minha amiga, minha eterna professora, né, coordenadora do Direito da PUC Minas Betim, e com Juliano Medeiros, que nos dá uma honra muito grande, né, de estar conosco aqui. Você não sabe a nossa alegria de tê-lo, viu, Juliano? O respeito que você teve conosco nos deixou assim muito felizes com você. Né? Daqui a pouco você vai dar o seu boa noite. O Juliano é presidente nacional do PSOL, né, uma liderança jovem e tem uma história bacana. Li muito nos últimos dias sobre um pouco da sua história. Depois você tem que falar para a gente, né, como é que está aí seu doutorado, dentro como é que foi a defesa, né, da sua tese. E o professor Carlão, que está sempre com a gente nas lives, irmão de luta e de caminhada e de sangue também, né, Carlão? Então vamos passar aqui, vou passar para a Marilene para ela dar boa noite primeiro, inicialmente, bem-vinda, muito obrigado, viu, Marilene? Uma alegria tê-la conosco aqui. Bom, sou eu quem agradeço o convite, Antônio Carlos, né? Estamos juntos também em várias outras lutas. Professor Carlão, boa noite, Juliano Medeiros, boa noite, muito bom estar aqui com vocês nesse bate-papo. Vou passar para o professor Carlão, que vai dar boa noite, mas antes eu cometi né, acabei não falando, mas todo mundo sabe, a gente divulgou e nós vamos falar muito disso daqui a pouco. A gente vai falar de um tema muito importante, muito atual, né, um tema que mexe com o debate mesmo, e é por isso que a gente resolveu debatê-lo, que é a taxação das grandes fortunas no Brasil. Daqui a pouco o Juliano vai falar um pouco para nós de como é que está a campanha que o PSOL, né, ajuda a construir, que tem duas frentes importantes no Brasil que estão à frente, a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, que estão discutindo essa campanha importante num momento muito importante. Professor Carlão. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite, Marilene, boa noite, Juliano. Realmente é um momento importante que a gente está vivendo em razão da pandemia, e que se faz extremamente importante esse assunto, que é a taxação das grandes fortunas. E aí a gente tem o prazer de ter vocês dois aqui, o Juliano e a Marilene. É para nós muito importante, para nós motivo, razão da gente continuar aí todas as segundas-feiras, e depois que passar esse período de quarentena, a gente deve continuar, porque realmente é muito bacana, esclarecedor, e faz... né, a gente tem retorno das pessoas, e as redes sociais garantem, dá oportunidade de pessoas de diversos lugares ver, mas principalmente da nossa cidade, acompanhar, se esclarecer do momento. Nós falamos muito aqui do coronavírus, disso tudo que está acontecendo, e hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que não é desdobramento do coronavírus, né? Naturalmente, isso é um assunto que já vem sendo discutido no Brasil há muito tempo, que tem em várias outras partes do mundo, o Juliano vai falar para a gente, mas que nesse momento, especificamente, onde principalmente as pessoas que têm mais necessidade precisam se manter e têm dificuldade de trabalho, a taxação das grandes fortunas pode ser uma saída, mas a gente espera que dê certo e que seja não só para o momento, mas, naturalmente, para que fique de verdade, né? Então é isso, boa noite. Bacana, vou passar para o Juliano para fazer dar uma boa noite aqui, falar um pouquinho inicialmente e também se apresentar. Eu queria que você fizesse isso, Juliano. Eu acho que é importante que você pudesse falar um pouquinho aí inicialmente, né, uma jovem liderança como você, presidindo um partido tão importante como o PSOL, né, isso demonstra, inclusive, uma capacidade de renovação muito grande do partido, né? Então, boa noite para você, muito obrigado pela presença e deixar você cumprimentar quem já está com a gente aí ao vivo. Obrigado, Antônio Carlos. Um grande abraço para você. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco com vocês essa luta tão importante que o pessoal encampou já desde sua fundação, que é a luta pela taxação das grandes fortunas. Também um abraço para o professor Carlão, para a professora Marilene e para todo mundo de Betim, de Minas Gerais, que está nos acompanhando. É sempre um prazer falar para esse povo tão combativo, tão guerreiro, sempre parceiro da luta pela democracia no Brasil.
no momento em que a democracia é tão ameaçada, né? Eu, além de ser presidente do PSOL, o Antônio Carlos, a gente já se conhece há um tempo, os demais que estão nos assistindo aí, eu também sou historiador e cientista político, historiador de formação original, graduado e mestre em História, e agora cientista político, graças ao doutorado que eu terminei esses dias aí, fazendo a defesa da minha tese no meio da pandemia. Vocês imaginem o desafio que foi. Mas muito contente de estar com vocês essa noite também. Bacana, Juliano. Nós fizemos uma grande divulgação e muita gente, assim, levantou muitas questões, sabe? Então, assim, eu queria inicialmente que você pudesse falar rapidamente do que consiste a campanha. Depois eu acho que a gente podia entrar, porque uma das grandes perguntas, eu vou entrar direto nela, porque eu acho que ela a gente foi muito indagado, o professor Carlão também foi, né, o que seria grande fortuna? Né? Como taxar e o que seria limite disso, né? Limite disso, né? E aí, assim, a Marilene fica à vontade também, Marilene, para você poder colocar algum questionamento, mas inicialmente eu queria que você pudesse falar para a gente, Juliano, qual que é a perspectiva da campanha, o que seria grande fortuna, né? E nesse desafio, então, de taxar as grandes fortunas no Brasil. Legal, Antônio, veja só. Bom, primeiro, para quem não sabe, o Imposto sobre Grandes Fortunas foi aprovado na Constituinte de 1988, portanto, está previsto na Constituição brasileira que o Brasil terá um imposto sobre grandes fortunas. Acontece que a Constituição brasileira, os constituintes, aprovaram a criação desse imposto e delegaram ao Congresso Nacional a prerrogativa de regulamentar o imposto, ou seja, dizer qual é a alíquota, como é que ele ia ser cobrado, como é que ia funcionar esse imposto. Esse imposto nunca foi regulamentado, por razões óbvias. Vocês sabem que os milionários, muitos deles estão no Congresso Nacional ou têm lá os seus representantes. Lamentavelmente, o Congresso Nacional, embora tenha muitos deputados e deputadas comprometidos com os mais pobres, com os mais excluídos, nunca foi uma casa representativa do que é o povo brasileiro, sempre foi uma casa controlada pelas oligarquias, pelas famílias que dominam a cena política brasileira desde sempre, e esse imposto nunca foi regulamentado. Bom, muitas propostas estão tramitando há muitos anos, o PSOL apresentou uma, logo na sua fundação, então a deputada Luciana Genro apresentou uma proposta, depois, agora no ano passado, no bojo do debate sobre a reforma da Previdência, toda a discussão que se abriu sobre a situação fiscal no Brasil, sobre como o Estado brasileiro poderia arrecadar mais e melhor, desonerando menos os mais pobres, os trabalhadores, onerando mais os bilionários, os poderosos, as grandes multinacionais. Então, esse debate voltou, o pessoal apresentou uma nova proposta de imposto sobre grandes fortunas, tentando regulamentar, e agora, com o coronavírus, se retomou muito fortemente o debate sobre como financiar o Estado brasileiro diante da situação que nós estamos vivendo. Para quem não sabe, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, está atrás só de Moçambique, segundo dados da ONU. 1% dos brasileiros concentra 28% de toda a riqueza produzida no país. É uma concentração de renda absurda. Portanto, um imposto que vise reequilibrar isso seria muito importante. Você sabe, no Brasil não se cobra imposto sobre lucros, não se cobra imposto sobre dividendos, não se cobra IPVA de jatinho, de iate ou de helicóptero. Ou seja, a estrutura fiscal brasileira está constituída para manter privilégios dos muito ricos, dos bilionários, e para seguir onerando o salário dos mais pobres e o consumo das famílias brasileiras. Por isso, um bilionário paga num saco de feijão a mesma coisa de imposto que paga um trabalhador que ganha um salário mínimo. Porque no Brasil, os impostos são majoritariamente indiretos, sobre o consumo, o que é absolutamente injusto e perpetua uma situação de profunda desigualdade que nós temos no Brasil. Então, o que acontece? Os movimentos sociais, organizados em duas articulações, dois movimentos, uma frente chamada Frente Brasil Popular, encabeçada principalmente pelo MST, pela CUT e por outros movimentos, e a Frente Povo Sem Medo, que é encabeçada pelo MTST, Movimento Sem Teto, e outros movimentos, lançaram uma campanha unitária, porque começaram a tramitar na Câmara e no Senado outras propostas de regulamentação. Todo mundo sabe que o coronavírus vai provocar uma grande crise econômica no mundo inteiro, e essa crise econômica, obviamente, também vai impactar o Brasil. Para superar essa crise econômica, nós vamos ter que ter um Estado forte, com capacidade de induzir o investimento público e privado, e para isso vai ter que ter capacidade de oferta de crédito,
vai ter que ter recursos para as obras públicas, vai ter que ter caixa para poder enfrentar a reconstrução do Brasil depois da pandemia. O Estado pode fazer isso de várias formas. Pode emitir moeda com os riscos de inflação, pode se endividar com os problemas que o endividamento acarreta, pode usar reservas, o que também traz instabilidade, mas são todas saídas possíveis. E pode reformar o seu modelo tributário para arrecadar mais e arrecadar melhor. Para ir diretamente à pergunta do Antônio Carlos, que eu sei que é a pergunta de muitos que estão nos assistindo agora. Há muitas propostas tramitando, que vão desde uma alíquota de 1% ao ano sobre patrimônio líquido acima de 10 milhões ao ano, até propostas que vão de 1% acima de patrimônio líquido de 50 milhões. A expectativa é que o imposto sobre grandes fortunas poderia arrecadar algo entre 159 bilhões de reais e 272 bilhões de reais. É difícil falar em cifras tão elevadas, porque nem sempre as pessoas têm uma referência na cabeça do que significariam essas cifras. Mas só para vocês terem uma ideia, no ano passado, todo o orçamento de investimento das universidades brasileiras foi de 6 bilhões de reais. Então nós estamos falando de ter aí muitas vezes o orçamento de investimento de todas as universidades federais brasileiras somadas. Então é um imposto que teria muito impacto. Ele não poderia ser cobrado imediatamente, porque há o princípio da anualidade, ou seja, nenhum imposto aprovado na Câmara pode ser cobrado no mesmo ano, ele precisa ser cobrado só no ano seguinte, mas seria um imposto muito importante para ajudar o Brasil a se reconstruir depois da crise econômica que a epidemia do coronavírus e a incompetência do governo Bolsonaro vão provocar no nosso país. Juliano, todas essas questões que você aponta são profundas e a gente precisa realmente discutir. A sociedade tem que participar desse debate e saber que existem alternativas, né? Nós comentávamos antes aqui que esse é o momento propício para se levar adiante a taxação das grandes fortunas em um país, como você colocou, que é extremamente desigual, em que a gente luta todos os dias para efetivar direitos humanos, né? E efetivar direitos humanos em um Estado que não tem capacidade, ou pelo menos que não quer rever o sistema tributário para taxar as grandes fortunas, de fato, sempre adiar medidas que possam ser efetivas e que possam, de imediato, contribuir, né? Esse cenário que estamos vivendo, dessa pandemia, nos chama para esse debate, para levar adiante a taxação, considerando, como você disse também, que o Brasil, né, em termos de desigualdade, aí está batendo recordes. E se nós não tivermos a capacidade de rever o nosso sistema tributário e taxar as grandes fortunas, nós vamos continuar sempre com medidas paliativas que não têm o condão de adentrar nessa questão e de trazer soluções. Então, é preciso levar adiante, verifiquei aí que tem, né, vários projetos, como você falou, mas a gente precisa de ter coragem para cobrar do governo federal, para que a gente possa cobrar das nossas autoridades que, de fato, encampem esse debate, que levem adiante, que tirem do papel esses projetos de lei aí, né? Não apenas a gente vê que, eu entendo que um projeto de lei para a gente regulamentar essa questão somente em virtude da pandemia não vai resolver o nosso problema, mas a gente pode aproveitar esse momento agora para falar dessa taxação de maneira definitiva. Me parece que o projeto que prevê aí da Elisana, né, da Elisana Gama, ela prevê aí a questão da taxação, mas como você falou, como tem o princípio da anterioridade, não se pode instituir um tributo e cobrá-lo no mesmo ano, a não ser que se obedeça lá a anterioridade prevista também, mas prevê no projeto uma espécie de empréstimo compulsório que seria devolvido depois, né? Mas eu acredito que a gente precisa trabalhar, já que nós estamos falando de taxar as grandes fortunas, que a gente possa encarar o debate para além desse momento de pandemia. A pandemia coloca esse projeto no centro do debate aí, mas a gente precisa pensar além. O que vamos fazer depois? Penso que é o momento de aproveitarmos para levar adiante o debate e encarar esses projetos, essas ideias, né, para que a gente possa discutir um pouco de distribuição de renda nesse país, de algo que seja mais efetivo mesmo, né?
Marilene, tem algumas, Marilene, Juliano e Carlão, né, algumas pessoas já entrando com a gente aqui, dando boa noite. Eu queria agradecer a todo mundo que está participando. Né, aqui, ó, tem uns abraços aqui, Marilene. Ó. Esse aí, com certeza, você conhece. Acho que foi seu aluno esse aí, ó, mandando um abraço para a gente. O Felipe, Arailda também. Aí, ó, Arailda mandando um abraço para a gente, muito obrigado. À medida, a gente vai aqui destacando, à medida que as pessoas forem entrando, a gente vai destacando e agradecendo. Se tiver alguma pergunta, também pode ficar à vontade. Eu queria, Juliano, que você pudesse... quais são as perspectivas, por exemplo, para discutir... você que tem acompanhado as discussões mais nacionais, qual que é a possibilidade do Congresso Nacional discutir um projeto, não importa de quem seja nesse momento, né? Mas discutir um projeto. Você acha que existe essa possibilidade? E se existe a possibilidade da discussão, se há, na sua avaliação, na avaliação do PSOL e das lideranças nacionais, a possibilidade de levá-lo a plenário? Como é que você vê esse cenário? Olha, Antônio Carlos, a gente está num momento de muita instabilidade política, né? Ontem nós vimos o que o presidente da República fez. Ele foi para frente do comando do Exército participar de um ato que pede o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Então, nós não estamos vivendo um contexto de normalidade democrática, no qual as instituições funcionam normalmente, no qual o debate público no Brasil se desenvolve de forma plural, democrática, respeitando as divergências. Nós estamos com um presidente que defende, por exemplo, que o meu partido deixe de existir, porque acha que o lugar de partidos que defendem uma outra forma de organização da sociedade, mais justa, mais solidária, não tem lugar no sistema político brasileiro. Então, nós não estamos vivendo exatamente um momento de normalidade. Então, isso, para o bem ou para o mal, permite que ideias que, nos últimos 32 anos, para ser mais preciso em relação ao imposto sobre grandes fortunas, foram interditados, temas que foram interditados no debate público, possam ganhar espaço. Isso vale para coisas boas, como imposto sobre grandes fortunas, e vale para absurdos, como racismo, homofobia, xenofobia, questões que estavam sendo tratadas pela sociedade brasileira para que essas chagas fossem superadas. Então, como nós estamos vivendo um momento um pouco extraordinário, excepcional, por conta não só da pandemia, mas por tudo que o Brasil vive nos últimos anos, eu acredito que sim, é possível que nós possamos ter algum desses projetos progredindo. Há vários deles que foram apresentados na Câmara, há 4 que estão tramitando no Senado Federal. Na Câmara não tenho certeza quantos são, mas algo deve ser em torno de uma dezena de projetos na Câmara dos Deputados. 4 estão tramitando no Senado Federal e, pela primeira vez em 32 anos, um deles, no Senado, começou a tramitar na uma comissão especial, com vistas a chegar ao plenário. Bom, isso seria muito positivo. É claro que nós não temos, nem no presidente da Câmara e nem no presidente do Senado, 2 aliados, né? Tanto o Davi Alcolumbre quanto o Rodrigo Maia são de um partido que historicamente serviu de anteparo, de proteção dos interesses dos bilionários no Brasil. Então, não há que se esperar boa vontade do seu Davi Alcolumbre ou do seu Rodrigo Maia para pautar esses projetos no plenário. Só que nós estamos vivendo tempos, como eu disse, extraordinários. Se você dissesse, há um ano atrás, que com o apoio do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, nós aprovaríamos uma renda emergencial de R$ 600 a R$ 1.200 para todos os brasileiros em condição de informalidade ou de extrema pobreza, eu diria que isso era impossível, porque seria impossível conseguir ter maioria no Congresso Nacional para fazer uma medida positiva como essa avançar. Mas a pressão dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, das redes sociais, de espaços como esse aqui mesmo, que a gente pode exercitar livremente a nossa reflexão crítica, foram muito importantes para aprovar a renda emergencial que nós aprovamos 15 dias atrás. E agora eu também acredito, que com a pressão dos movimentos sociais e da sociedade, nós podemos sim fazer avançar o imposto sobre grandes fortunas. Qual é o grande nó que nós temos que desatar? É fazer aquele servidor público de classe média, que tem uma boa renda, que não passa trabalho, mas que está longe de ser um milionário, aquele professor universitário, aquele pequeno empresário, aquele comerciante, mostrar para eles que eles não correm risco nenhum. O imposto sobre grandes fortunas está voltado aos milionários e bilionários. Na proposta mais hard, vamos dizer assim, você cobraria 1% de quem tem renda líquida, não bruta. Renda líquida anual acima de 10 milhões de reais, 1% apenas. Ou seja, você cobraria 100 mil reais de quem tem renda de 10 milhões ao ano. Então, você não tem nenhum risco da gente pegar aí
os trabalhadores, a classe média. Esse imposto está voltado aos milionários. Isso, como eu estou dizendo, na alíquota mais dura, digamos assim, dura sobre as riquezas e o patrimônio. Se você usar as alíquotas mais flexíveis, o projeto do pessoal, por exemplo, fala em renda superior a 50 milhões de reais anuais. Ou seja, quem arrecadou, amealhou 49 milhões de reais não pagaria esse imposto. E ainda assim você teria uma capacidade de arrecadação em torno de 200 bilhões. Então, nós estamos falando de muito dinheiro que se pode arrecadar de pouca gente que acaba concentrando muita renda no Brasil. Ora, alguém precisa de mais de R$1 milhão por mês para viver, pessoal? Isso não é razoável. Então, são essas pessoas que esses projetos eles mirariam. Agora, nós temos um desafio, que é convencer, demonstrar na prática para a classe média que os seus interesses não estão ameaçados com esse projeto, que ele está voltado para os grandes milionários e bilionários. Desculpa. Foi perfeito, Marilene. Só antes de passar para você ou para o Carlão, perfeito isso, porque o Carlão recebeu muita indagação, eu recebi muita indagação. Então, assim, nós não estamos falando aqui, nós estamos falando, olha só, você falou, eu ia até escrever aqui, você falou em 10 milhões, um dos projetos que tramitam, 10 milhões, 1% de 10 milhões. Se você pegar em Betim hoje, né, Marilene? Você que vive muito em Betim, nós que moramos em Betim, eu acho que a gente poderia contar nas duas mãos aqui, quem tem uma renda de 10 milhões anual. De 50 milhões, então, isso né, diminuiria ainda mais. Então, eu acho que é um projeto que toda a sociedade, ou a grande maioria, né, deve abraçar. Marilene, desculpa, depois, Carlão, você fica à vontade também. Quando o Juliano fala aí dos desafios, eu fico pensando o quanto que esses desafios, eles são profundos, né, na medida em que a gente fala de um país que se deixa conduzir através de fake news. Como fazer a informação chegar à população, né? Na verdade, são vários desafios. É lutar contra o lobby que se faz dentro do Congresso, contra essa pressão que se faz aí por quem tem interesse, portanto, por quem, né, é detentor de grandes fortunas, e levar ao conhecimento da população, né, a informação, a que veio o imposto, o projeto aí que você coloca do PSOL de taxar, né, a grande fortuna aí acima de 50 milhões, esse patrimônio, fazer isso chegar ao conhecimento da população, porque a transformação da sociedade onde a gente vive passa pelo conhecimento, passa pela união, passa pela cidadania, pelo exercício da cidadania, né? E não teremos pessoas capazes de exercer o direito à cidadania efetiva se ela não tem conhecimento, se não tem educação e se não sabe, né, a importância de se taxar as grandes fortunas em um país de tanta desigualdade social, né? Então, esse desafio, ele se acentua, ele é um desafio né, gigante aí. Agora, só para dialogar com isso que você está falando, inclusive, Marilene, no ano passado, quando se instalou o debate sobre a reforma da Previdência, nós retomamos o debate sobre uma reforma tributária no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, as dívidas das grandes empresas multinacionais e bancos no Brasil com a União, ou seja, aquilo que as empresas sonegam, as grandes empresas sonegam no Brasil, chega a 400 bilhões de reais. Agora você veja, e entre os grandes devedores estão os principais bancos, como Bradesco, Santander, HSBC. Veja se os lucros e dividendos desses bancos deixam de ser distribuídos para os seus acionistas, mesmo que eles devam, mesmo que eles sejam caloteiros do Tesouro Nacional, do Fisco Nacional. Ou seja, devem para o Estado brasileiro, mas não deixam de remeter os lucros e dividendos para os seus acionistas. Então é disso que nós estamos falando, é taxar essas pessoas que acabam se beneficiando da elisão fiscal, acabam se beneficiando da sonegação fiscal cometida por grandes grupos econômicos e que acabam se livrando da possibilidade do Estado brasileiro exercitar algum tipo de justiça tributária sobre esses milionários. Então, o imposto sobre grandes fortunas vem para tentar, de alguma forma, corrigir, já que não é possível ter meios eficientes para cobrar os devedores do INSS, pelo menos fazer com que aqueles que se beneficiam da elisão fiscal paguem uma cota para ajudar a reequilibrar o sistema tributário brasileiro. Juliano, só um minutinho só, Carlão. Tem um retorno voltando aqui. Marilene, olha se é o seu, Carlão, que pode estar, ou do Juliano, que estão abertos aí, tá voltando aqui.
Eu queria, antes de passar para você, Carlão, registrar aqui o professor José Luiz Rodrigues, Zé Luiz, né? Está com a gente aqui, eu vou deixar a fotinha dele aqui, lutador da educação, está falando que o debate é muito importante. Agradeço, Zé Luiz, um grande abraço para você, amigo nosso. Está também o Lécio. Enfim, tem uma pergunta aqui, uma pergunta não, uma provocação, digamos assim, bacana da Lila Coutinho, que depois, Lila, eu reservei ela aqui, vou passar agora para o professor Carlão e depois vou colocar ela como debate aqui para a Marilene, para o Juliano, enfim, para todos nós. Vamos lá, professor Carlão, desculpa. Eu gosto muito dos números, né? Eu sou professor, inclusive, da área de exatas, apesar de que a maioria das pessoas acham até que eu sou colega seu da história aí, o Juliano, mas eu sou das exatas, até pelo meu envolvimento político. Mas, então, eu acho que interessante esse momento que a gente vive e de poder falar, né, numa rede social para algumas milhares de pessoas, coisa que a gente não tinha alguns anos atrás, e a gente pode, inclusive, é o momento da gente, as pessoas entenderem como que é. E aí, fazendo os números aqui, quando você falou de um projeto que taxaria 10 milhões de rendimento anual, seria alguém que ganha acima de 830 mil por mês, né? E quando esse outro projeto de 50 milhões, seria alguém que teria uma renda acima de 4 milhões por mês, né? Isso é interessante justamente porque a gente precisa de convencer as pessoas de que isso não vai ser mais um tributo para a gente, né? Para a classe média, para quem ganha 10, 15, 20 ou 5 mil por mês. E aí tem um outro detalhe que eu fui muito indagado, que necessariamente a gente não tem que responder agora, mas a gente pode responder no decorrer da nossa live hoje, vai ser importante, que é o seguinte, um dos questionamentos é o seguinte, e a fuga de capitais? Né? Isso eu sei que tem resposta, mas a gente precisa esclarecer isso para as pessoas, né? Porque vários me questionaram em rede social, falaram, se for acontecer isso, vai haver fuga de capitais. Mas é possível, e aí vocês vão poder explicar para a gente, que é possível conter essa questão aí da fuga de capitais, né? Também dentro do mesmo projeto, talvez seria essa saída que você pode explicar melhor para a gente. Então é isso. Marilene, você tinha... Oi, não, na verdade, a questão da fuga de capitais, eu fico pensando, a nossa Receita Federal, ela funciona tão bem, né? Ela consegue saber do nosso patrimônio, o Estado tem meios de fiscalizar e tem meios de coibir a fuga de capitais, só não o faz porque não quer, né? Meios nós dispomos deles, mas falta vontade política para encarar esse problema e para, de fato, taxar aí as grandes fortunas. Na minha concepção, é falta de vontade política. Meios nós temos, inclusive, né, jurídicos aí para isso. Juliano, você consegue já falar sobre esse tema que o Carlão... eu acho que é importante, se você conseguir falar um pouco para a gente. Esse é um grande mito que existe no debate público brasileiro há muitos anos. Se Lula fosse eleito em 89, teria fuga de capitais. Se um imposto sobre grandes fortunas progredisse, teria fuga de capitais. Esse é o grande fantasma que o empresariado brasileiro sempre utiliza para impedir as medidas de justiça tributária no Brasil. Então é importante a gente entrar nesse tema. Vamos dar um exemplo aqui. Quando, no auge da crise econômica de 2008, ela chegou no Brasil mesmo a partir de 2011, 2012, tá? Quando ela ficou muito aguda em 2014, o então governo da presidente Dilma deu um pacote de benefícios fiscais para os setores produtivos na casa de 40 bilhões de reais, ou seja, as empresas deixaram de pagar para a União 40 bilhões em impostos, com o compromisso de que essas empresas elas investiriam para garantir os empregos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Era parte do pacto entre capital e trabalho, que naquele novo pacto, modelo de desenvolvimento, estava vigorando. Sabe o que aconteceu? A maioria das empresas usou esses recursos para recompor as margens de lucro dos seus acionistas e demitiu do mesmo jeito. Só a Embraer demitiu naquele mês 4.500 trabalhadores e trabalhadoras, com todos os benefícios fiscais que foram concedidos pelo governo. Então, a mentalidade da elite brasileira é uma mentalidade que sempre coloca a manutenção dos privilégios e dos lucros em primeiro plano.
Então, sim, é possível que, diante de um contexto no qual o Estado brasileiro imponha uma medida de justiça tributária como imposto sobre grandes fortunas, possa haver algum tipo de ameaça nesse sentido. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o Brasil é um dos poucos países do mundo, junto só com a Estônia, que não taxam lucros e dividendos. Que empresário, que acionista, que milionário vai deixar o Brasil para ir para um outro país que não só cobra imposto sobre grandes fortunas, como cobra lucros e dividendos, como taxa heranças. A taxa de herança no Brasil mais alta é de 8%. Na Inglaterra chega a 80%. Nos Estados Unidos, 60%. Na França, 40%. E sabe por quê? Porque lá predominam os valores liberais de verdade. Porque no liberalismo, você tem que ter aquilo que é fruto do seu trabalho. E, portanto, aquilo que você herda do trabalho alheio tem que ser fortemente tributado. Isso é um verdadeiro valor liberal. Por isso, o imposto sobre herança é tão alto nos países desenvolvidos. Isso foi fundamental, inclusive, para a reconstrução desses países depois da guerra. Para dar um exemplo, então, que empresário, que magnata vai querer sair do Brasil? Que fuga de capital é essa? Para ir para qual país? Bom, nós temos paraísos fiscais, claro, os paraísos fiscais que praticamente não cobram nenhum tipo de taxação, as Ilhas Virgens, o Panamá, as Ilhas Caimã, famosas pelos escândalos financeiros, mas nesses países também não há nenhuma infraestrutura instalada para manutenção de empreendimentos produtivos como existe no Brasil. Então, eu realmente não acho que seja uma ameaça que nós devamos levar a sério, a ameaça da fuga de capitais. Isso existe no Brasil há muitos anos, isso é uma conversa das elites brasileiras há muitos anos. Quando Lula ganhou as eleições de 2002, se ameaçou a fuga de capitais, o dólar aumentou o valor do dólar na cotação, a Bolsa de Valores estourou, ou seja, sempre se usam esses mecanismos como mecanismos de chantagem para impedir que o poder público atue no sentido de garantir maior justiça tributária no Brasil. Eu acho que nós não devemos levar essas ameaças a sério e devemos impor aqui sim a soberania tributária brasileira para garantir que os muito milionários, os muitos bilionários não façam do Brasil uma plataforma de valorização dos seus lucros, uma plataforma de valorização fácil dos seus lucros. O Brasil não é uma ilhota do Caribe, o Brasil não é um paraíso fiscal, é um país de gente honesta que trabalha, ganha o seu pão com o suor do seu trabalho e merece respeito. Por isso eu acho que acabou a farra dos muito bilionários que querem ganhar dinheiro fácil no Brasil, vão ter que pagar imposto sobre grandes fortunas. Juliano, nós somos reféns. Marilene, nós somos reféns. Queria que a sua fala, se você pudesse, com a sua experiência, que inclusive você viveu em Betim e está num momento vitorioso agora, se você pudesse falar porque o grande desafio, na verdade, de todos nós é conseguirmos convencer as pessoas da importância disso, né? Sei que tem uma luta longa e vitoriosa com a PAC aqui em Betim, junto com tantas outras pessoas, né? Qual seria, assim, o caminho para a gente conseguir fazer isso com as pessoas? Um dos caminhos é esse aqui, que a gente está fazendo agora, né? De debater, de conversar, tem um monte de comentário bacana que eu vou colocar ali depois, né? Mas eu acho que talvez, se você concorda com isso, e os caminhos para a gente poder fazer isso, para convencer as pessoas da importância disso, de debater isso e de falar que sim, pode virar realidade. Não é um sonho de partido A ou de partido B. Essa questão da taxação das grandes fortunas, ela tem que ser um discurso de responsabilidade, né? E tem que ser um discurso apartidário, afinal de contas, a gente precisa rever a distribuição de renda nesse nosso país. Quando, Juliano, você colocava aí, né, foi perguntado pelo Carlão, da questão da fuga de capitais, nós somos reféns desse discurso desde sempre. Vejam vocês, quando foi aprovada a nossa lei aqui de propriedade intelectual, eu sempre falo isso, o lobby que se fez à época para que o Brasil cedesse, para que implementasse uma lei totalmente desfavorável ao povo brasileiro, uma lei que para nós é mais gravosa do que um acordo que tem no âmbito da OMC. Então a gente vive umas distorções nesse país que são coisas assim pavorosas, são coisas impensáveis em outras realidades, em que o povo assume uma postura ativa, em que as pessoas participam, em que as pessoas encaram esses debates. Quando o Antônio Carlos pergunta, né, de possibilidades aí,
transformar uma realidade não é algo que acontece da noite para o dia, uma realidade como a nossa, de tanta influência, de tanto lobby, como a gente falava. Então, é preciso, na verdade, persistência e é preciso, acima de tudo, informação, porque existe um desserviço na sociedade, de maneira geral, de distorcer tudo aquilo que pode vir a trazer benefícios. Quando o Antônio Carlos fala aí da nossa luta de implantação da PAC, a gente viveu isso na pele, a gente vive isso, né, de muita distorção, de informações assim inverídicas que fazem de tudo para sabotar um projeto que visa trazer melhorias para a sociedade local. Enquanto a gente trabalhar nessa linha de sabotagem de uns contra os outros, enquanto a gente não se aliar para rever os problemas sociais que nós enfrentamos, em todas as esferas, nós vamos ficar sempre enxugando gelo, as nossas propostas não se efetivam, nós não temos coragem, né? Aí, quando eu falo nós, eu estou falando das nossas autoridades, que fazem um pacto aí para defender privilégios, como a questão dos bancos e do capital estrangeiro nesse país, que ditam regras para conduzir o Brasil, né? Então, precisa persistência, Antônio Carlos, persistência e informação. Me deu saudade das suas aulas aqui agora, viu, Marilene? Me deu saudade das suas aulas. Saudade de você também, saudade de estar em sala de aula com essa pandemia aí. Professor Carlão. Eu acho que você devia falar o comentário da moça, da Lila, sim, que é bacana para a gente seguir aqui. Eu acho que é mais para o Juliano aqui, essa, viu, Juliano? Uma provocação positiva aqui. Ô, Antônio, manda só um abraço para minha filha, a Alice, que está nos assistindo. Um beijo para a Alice. Ela já escreveu: oi, Titi, estou aqui. Então, um beijo para a Alice. Aqui, eu vou colocar na tela aqui para ver se dá para ler. Lila Coutinho. Deu para ler, Juliano? Tô lendo. Veja só. A Lila, como muita gente, está angustiada com esse momento que a gente está vivendo. Claro, todos nós estamos, né? Todo mundo que defende a democracia, os direitos sociais, também está angustiado com esse momento. Mas eu diria para a Lila, de alguém que está, de fato, trabalhando 24 horas por dia pela unidade da oposição, que a gente está num momento até bom, viu, Lila? A gente já teve momentos mais difíceis. Você imagina, por exemplo, que na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados no ano passado, a oposição se dividiu em 3 candidaturas. Então, não foi algo nem um pouco positivo, com gente da oposição apoiando Rodrigo Maia no primeiro turno da eleição para a presidência da Câmara. Então, nós já tivemos momentos mais difíceis, tá? Nesse momento, eu acho até que a gente conseguiu progredir bastante. Eu participei hoje à tarde de uma reunião com os presidentes dos partidos de oposição. A gente realiza essas reuniões a cada 15 dias, normalmente, aqui em Brasília. Foi uma reunião virtual, obviamente, mas dessa reunião participaram, além do PSOL, presidenta do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB, da Rede, do PCB e até do PV. Ou seja, nós melhoramos bastante a condição de diálogo no âmbito da oposição. Você fala, tem pautas fragmentadas. Eu acho que, de fato, há diferenças na oposição sobre quais devem ser as prioridades. Há partidos que acham que a prioridade deve ser uma ou outra. Nós achamos que é por aqui, é por ali. Então, isso faz parte. A riqueza, a diversidade da oposição não deve ser substituída pela lógica do pensamento único. Por que a direita se une muito mais facilmente? Porque não se une por ideologia, por visão de mundo, por projeto de sociedade, projeto de país. Se une para manter seus privilégios, manter seus benefícios, manter sua riqueza, manter seu dinheiro, muitas vezes, seus esquemas de corrupção. Portanto, claro, entre nós vai ter diferença porque a gente trabalha com base em projeto político. Mas essas diferenças, felizmente, Lila, não têm sido suficientes para nos dividirem naquilo que é o fundamental, que é a defesa da democracia, da soberania nacional e dos direitos sociais. E nisso a gente tem conseguido avançar bastante aí, pelo menos em termos de ter uma agenda comum, de ter uma pauta comum. O imposto sobre grandes fortunas é um exemplo, mas poderia citar outros exemplos de medidas unitárias que foram tomadas pela oposição nessa crise do coronavírus e já antes, ao longo desse ano e do ano passado. Tem mais uma pergunta aqui do Lécio. Eu acho que você podia ajudar a gente a responder, Juliano. Aqui, ó, seria uma taxação única sobre as fortunas existentes ou uma taxação contínua sobre os grandes rendimentos?
Não, seria, na verdade, como é o imposto de renda, seria uma taxação anual, uma vez ao ano, uma data específica, numa data base, como se diz, as pessoas deveriam, naquele período, registrar o seu patrimônio, tá? Então, é sobre patrimônio líquido. Então, a pessoa vai lá, tem no banco uma aplicação de 5 milhões, tem um apartamento de 3 milhões, tem... Bom, isso tudo é a renda anual do cara que somou 2 milhões. Se isso tudo, no caso desse projeto específico, que pensa uma alíquota sobre rendimentos líquidos superiores a 10 milhões. Se isso deu 10 milhões, o sujeito paga uma vez por ano. Então, não é um imposto mensal, é um imposto anual, como é o IPVA, como é o imposto de renda e outros, tá? Eu estou tomando como referência esse de 10 milhões, mas pode ser outro valor. A gente nem sabe, na verdade, qual desses projetos é que vai prosperar. Se é o de 50 milhões, se é o de 10 milhões, se é o de 20 milhões. Estou pegando o de 10 só como exemplo mais didático, que é um número mais fácil da gente trabalhar aqui. É isso. Ok. Professor Carlão, você... eu acho que esse momento é realmente ímpar, né? A gente, quando se trata da questão política, Juliano, você disse aí, de estar reunindo com, né, boa parte dos partidos aí, ou quase todos os partidos de oposição, e isso é o que a gente precisa nesse momento, porque a gente vê um avanço. Eu lembro, eu tenho 25 anos que eu sou professor, e eu lembro que até um tempo atrás a gente não falava, não existia uma propaganda de direita, né? A gente não via esse tipo de propaganda. Eu lembro que uma vez, há uns 15 anos atrás, que eu era diretor de uma escola, que eu recebi um primeiro jornal, foi a primeira propaganda específica assim, de direita, contra a democracia, nem de direita, né, fascista mesmo, contra a democracia, de fechamento do STF e tal, uma publicação de uma associação de militares aqui de Minas Gerais. Né? Mas hoje a gente tem visto isso crescente. Né? E aí, para a gente resolver esse problema, para a gente combater isso, para a gente manter a democracia, que é o nosso sonho, que é o que muitos de nós aqui, talvez não mais jovens, não tenhamos lutado, mas temos o prazer de conhecer alguns mais velhos que a gente, que lutou pela redemocratização, que a gente possa manter o que tem aqui e melhorar. A democracia precisa ser melhorada, ela não pode ser jogada na lata do lixo porque ela está tendo um problema. E isso deixa a gente muito satisfeito. Então, a gente tem hoje, e a gente precisa convencer as pessoas, a Marilene sabe como faz esse tipo de convencimento, porque, né, a questão de convencer as pessoas da APAC é uma coisa que eu sei que é difícil, e ela conseguiu aqui em Betim, junto com outros, naturalmente, mas de convencer as pessoas sobre essa questão das grandes fortunas e de convencer as pessoas que a gente não pode jogar a democracia na lata do lixo, a gente tem que aprimorar a democracia. E isso a gente vai fazer com os movimentos, com os partidos políticos de esquerda e daqueles que, porventura, mesmo que não tenha historicamente um alinhamento com a esquerda, mas que resolva que, nesse momento, a gente tem que avançar com a democracia e não retroceder. Né? E isso, essa informação que você traz, nos deixa satisfeito e faz parte desse processo de convencimento das pessoas que a gente precisa continuar lutando e que a taxação das grandes fortunas é uma coisa que a gente deve conseguir e basta a gente continuar a luta aí, que a gente vai conseguir nos próximos, no próximo, daqui a um ano, agora, durante o coronavírus ou depois, mas nós vamos conseguir, porque isso faz parte de aprimorar a democracia e levar para as pessoas mais pobres e mais necessitadas a divisão da riqueza do Brasil, que é de todos nós e não só de alguns que vivem enquanto outros vivem na miséria. Né? É isso. Nós temos que ser otimistas em relação a isso, né, Carlão? Pelo menos Sim. Um otimismo aí, porque vivendo tempos tão difíceis, quem diria que nós estaríamos no ano de 2020 falando em fechamento do Congresso, em AI-5? O povo brasileiro não tem memória, né? Do sofrimento, a ditadura, o perigo que é se falar, né, levantar uma bandeira pedindo o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, das instituições democráticas desse país. Isso é de um perigo enorme, as pessoas não se dão conta disso, né? E em meio a tanto retrocesso, a gente tem que ser otimista de que a gente vai conseguir levar adiante esse debate que é muito importante da taxação das grandes fortunas, né, é um caminho que a gente
tem para, como já foi dito aí, distribuição de renda nesse país, a gente precisa encarar essas pautas, como a gente precisa se opor veementemente às pessoas que pedem, né, a ditadura, o retorno da ditadura nesse nosso país, depois de tanto tempo lutando para efetivar, né? Efetivar não, para dizer que nós vivemos em uma sociedade democrática, muito longe ainda de se atingir a democracia nesse país, né? É uma democracia que está aí rastejando, né, ainda, está em estágio muito inicial, a gente precisa muito aprender para que a gente possa efetivamente implementar uma democracia nesse país. Aí, quando vem esses discursos, eu fico pensando, a gente não tem memória, porque um povo que tem memória não pode levantar uma bandeira pedindo o fechamento dessas instituições tão caras para nós, né? Marilene, fico imaginando você deve arrepiar, né, quando vê com a sua consciência e com a sua força com que você dá suas aulas e nos ensinou, né, nos passou tanto, nos ajudou a aprender, né, os conhecimentos. Eu fico imaginando o que é isso, né, que loucura que é. A gente vê, e aí aquela imagem do presidente, né, ali no domingo, de mão levantada para aquela multidão, né, e ao lado dele faixas do AI-5, de fechar o Congresso. Hoje mais o Carlão, a gente conversando por telefone, o Carlão me perguntava isso, ele falava assim, mas será que ninguém vai fazer nada? Ninguém, assim, das instituições, né? O Congresso Nacional não vai fazer nada, né? O Supremo não vai fazer nada, e de fato, depois o Juliano pode até contribuir um pouco nisso, mas eu não sei se talvez o Bolsonaro queira, de fato, acirrar para que possa talvez aplicar um mal maior, né? Eu não sei, de fato, a gente não consegue entender o que passa na cabeça dele, mas ao mesmo tempo a gente não consegue entender também o medo das instituições. Talvez esse medo esteja amparado em algo que já possa estar aguardando alguma posição dessas instituições para que eles possam agir mais duramente, né? Depois, se o Juliano puder, com um olhar de cientista político, você também, Marilene, puder, no finalzinho da nossa live, que a gente também está caminhando para encerrar, mas se a gente pudesse falar um pouquinho disso, porque tem perguntas aqui sobre isso. Mas antes tem essa pergunta do Felipe Marafon, professor também, pedindo para perguntar ao Juliano qual modelo, Juliano, existe no mundo que poderia estar mais próximo da gente trazer para o Brasil no que diz respeito à taxação das grandes fortunas. Ô, Juliano, seu microfone. O áudio estava desligado aqui. Um abraço para o professor Felipe. O modelo, em geral, ele é muito simples, tá? Ele é um modelo, como eu disse, com uma database que, uma vez por ano, cobra um valor determinado através de lei ordinária, né? Então, os países que detêm o imposto sobre grandes fortunas, em geral, usam um modelo muito semelhante. No caso do Brasil, a definição da alíquota tem que levar em conta a realidade brasileira, né? Portanto, se nós aplicássemos uma alíquota, como eu tenho usado como referência aqui no nosso bate-papo, em torno de 10 milhões de patrimônio líquido anual, nós estaríamos aí falando apenas de 3% da população brasileira, ou seja, 97% não estariam sob a necessidade de contribuir com esse novo tributo. Então, o que nós temos que ver, na verdade, é a situação brasileira, qual é o desenho, digamos, da organização tributária brasileira, e ver principalmente como se organiza, como se distribui a riqueza no país. Se nós usarmos, como eu disse já, como referência, valores mais altos, alíquotas mais altas, nós vamos acabar mantendo mais gente fora do alcance do imposto, que não seria um problema em si, se as alíquotas forem capazes de produzir a justiça fiscal que nós tanto almejamos. Agora, a questão toda, já emendando o gancho aí com as dúvidas sobre a democracia, eu acho que a democracia no Brasil vive uma grande ameaça, não só com o governo Bolsonaro, mas com o fortalecimento de forças políticas de extrema-direita, estão aí distribuídas em várias categorias profissionais, mas principalmente localizadas num setor do patronato brasileiro, que não tem nenhuma vergonha de defender posições de restrição das liberdades individuais, de restrição das liberdades políticas e mesmo de destruição dos direitos sociais consignados pela Constituição de 88. Então, só existe o bolsonarismo porque é uma parte das elites da sociedade brasileira que se tornou omissa diante desse fenômeno. E, como as instituições no Brasil
são historicamente instituições construídas para defender esses privilégios, os privilégios dessa gente, como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e outras instituições, até agora nenhuma delas agiu. O que nós queremos, por exemplo, é que o TSE julgue os crimes eleitorais que Bolsonaro e Mourão cometeram nas eleições, usando financiamento empresarial de campanhas, que está proibido, usando recursos oriundos de contribuições de pessoas jurídicas, que está proibido, usando cadastros de eleitores para fazer o disparo de mensagens em massa, o que está proibido. O TSE poderia interditar imediatamente o que está fazendo o governo Bolsonaro, resolvendo os crimes eleitorais que foram cometidos e cujas provas são amplíssimas, fartas. Ou a Câmara dos Deputados poderia instalar um processo de afastamento do presidente por 120 dias. É prerrogativa, está na lei, é prerrogativa da Câmara dos Deputados fazer isso. Ou poderia o Supremo Tribunal Federal aceitar uma das várias queixas-crimes que existem contra os crimes cometidos por Bolsonaro, contra a saúde pública, contra a Constituição Federal, contra os poderes da República, e imediatamente determinar o afastamento do Bolsonaro por 120 dias. Ou seja, mecanismos, remédios constitucionais, para usar um termo do direito, não faltam para proteger a democracia no Brasil. O problema é que a democracia no Brasil sempre foi uma democracia de poucos, sempre foi uma democracia controlada por uma elite política que foi tolerando gradualmente o fortalecimento dessas tendências de extrema-direita e que agora se tornou refém dessas mesmas tendências. Portanto, eu não confio tanto assim que a saída está na mão do seu Rodrigo Maia, do seu Dias Toffoli ou do seu Davi Alcolumbre. Eu acho que cabe aos setores que realmente se importam com a democracia no sentido amplo, não só o direito de votar e ser votado, de organizar os seus partidos, os seus sindicatos, mas a democracia como democracia econômica, como democracia social, como democracia política, as promessas da Constituição de 88, que nunca foram plenamente asseguradas. Quem realmente tem compromisso com essas premissas da democracia deve se revoltar, deve se indignar e deve fortalecer as manifestações de repúdio e de protesto contra esse governo e contra a escalada da extrema-direita no Brasil. Marilene? Volta a nossa frase, tempos muito difíceis e desafiadores, né? A população precisa, né, o brasileiro precisa se conscientizar da importância da participação, de compromisso mesmo com a defesa das instituições democráticas. Entendo que o Supremo Tribunal Federal, o próprio Congresso, as instituições precisam ser aprimoradas, mas jamais a gente deve levantar a bandeira de fechamento, né, de Congresso, como eu já falei aí, porque nós não, essa fala ela é extremamente assustadora e, como eu disse, o povo brasileiro não tem memória. Quando a gente levanta esse discurso ele é muito perigoso, e o povo brasileiro precisa se unir, precisa pensar o momento em que nós estamos vivendo. Esse momento é um momento muito perigoso, sim, para a democracia, e a gente não pode endossar esse discurso de maneira alguma. Mais uma vez, só se muda uma sociedade com um povo informado, se muda uma sociedade com educação, se muda uma sociedade com participação. O povo tem que ocupar o seu lugar, né? Tem que saber que a nossa Constituição, tem uma máxima na nossa Constituição, de que o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. A gente precisa se conscientizar do papel que a gente tem, da importância que temos para transformar a sociedade na qual nós vivemos. Não adianta, olha, a história dos direitos humanos mostra que toda e qualquer transformação passa por luta popular, passa por movimentos sociais. Nosso discurso, né, em meio a tudo isso, nós vivemos uma época de criminalização dos movimentos sociais. Enquanto a gente for nessa linha de criminalizar os movimentos, de deslegitimar a luta popular, nós vamos caminhar em sentido contrário e sempre faremos uma trajetória no sentido de legitimar a desigualdade social nesse país, né? De fazer uma defesa aí de privilégios. O povo tem que ocupar o seu lugar. Se quiser transformar, o momento que a gente vive agora é um momento que nos permite, que nos chama a um compromisso social. É a minha fala nesse sentido. Agora são 22 horas e 56 minutos, a gente tinha caminhar para encerrar, mas antes seria importante, Juliano, que você pudesse falar para a gente, de repente aqui, ó, com essa participação da professora Laurita, o Marcos também está com a gente aqui. Eu fui aos poucos, à medida que a gente foi falando, eu fui colocando a participação
das pessoas, e a Laurita coloca como fazer formação política, como levar a formação política para a população. E aí você podia, Juliano, falar um pouco disso e já falar como que a gente pode efetivamente participar e contribuir com a campanha de taxação das grandes fortunas. Como? Né? Quem vai assistir esse vídeo, que vai ficar na nossa página, né? Quem está com a gente aqui agora, como nós podemos participar efetivamente para fazer a campanha ficar mais presente na vida de todos nós. Legal. Bom, primeiro, acho que a Laurita coloca uma questão que é um grande desafio para todo mundo que defende a transformação social, né? Nós precisamos ter força social para transformar essa força social em força política e, assim, promover as transformações que nós desejamos, né? E, para isso, claro, é preciso construir um grande entendimento entre a maioria do povo brasileiro, que vive do seu trabalho, que vive honestamente, que vive do suor do seu rosto, para conseguir, a partir disso, construir uma nova forma de pensar a sociedade, novos valores, né? Aquilo que o Gramsci, Antônio Gramsci, grande pensador italiano, falava em transformar as visões particulares de mundo em visões nacionais. Então, transformar a ideia de classe numa ideia de classe nacional, ou seja, que todo mundo, de alguma forma, ou a grande maioria da sociedade, se comprometa com uma determinada visão de desenvolvimento, de sociedade, de justiça social. Esse é um trabalho muito, muito árduo, muito difícil, e que vai exigir comprometimento de partidos, de entidades da sociedade civil, de sindicatos, de movimentos sociais, mas, principalmente, eu acho que passa por um exercício que a gente está fazendo essa noite aqui hoje, que é de democratizar as vozes no debate público. Enquanto nós tivemos como reverberar as nossas posições apenas nos nossos próprios veículos, nas nossas próprias redes sociais, nos nossos próprios instrumentos de comunicação, vai ser muito difícil. Claro, a internet veio para ajudar, ela de alguma forma democratizou o debate público, mas nós precisamos também democratizar as vozes que chegam aos milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos imaginar, por exemplo, que no ano passado, todo o debate em torno da reforma da Previdência foi monopolizado por uma única versão que colocava todo o problema fiscal brasileiro no tema das despesas do Estado. Em nenhum momento foi permitido, no debate sobre a reforma da Previdência, além de falar de despesa, falar de receita. Porque se tivessem permitido falar de receita, nós teríamos falado sobre imposto sobre grandes fortunas. Mas se você ligava um jornal da Globo News, o Jornal Nacional, a Bandeirantes, você não veria a posição de quem defendia que o problema fiscal brasileiro está concentrado na receita do Estado e não nas suas despesas. Um Estado que governa um país pobre como o Brasil tem que gastar muito com os mais pobres, tem que proteger quem mais precisa. Portanto, tem que realmente pesar na despesa. Só que tem que contrabalançar isso melhorando as capacidades de receita, cobrando de quem tem mais, cobrando dos devedores, alterando a matriz tributária brasileira. Então, no debate sobre a reforma da Previdência, a nossa posição foi invisibilizada. Não havia posição da esquerda, da oposição, daqueles que queriam fazer os milionários participarem do pagamento da fatura da conta. Então, eu acho que isso é um tema importante. Se nós democratizarmos as vozes que têm direito a falar no debate público, se à noite, no Jornal Nacional, a Globo não puder ouvir só o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre e o Dias Toffoli, mas for obrigada a ouvir um líder do PT, do PSOL, do PCdoB, do MST, da CUT, nós vamos ter mais vozes representadas no debate público. E aí as pessoas vão poder pensar e refletir sobre os diferentes pontos de vista. Democratizar o debate público no Brasil. Mais do que pensar o povo como os seres que estão alheios a tudo que está acontecendo e que a esquerda tem que ir lá catequizá-los. Essa ideia que foi muito presente muito tempo na esquerda, de que o povo é uma massa de ignorantes, de que a esquerda tem o conhecimento verdadeiro sobre as necessidades reais do povo e vai até o povo dizer o que ele tem que pensar e o que ele tem que fazer. Muito mais do que dizer, nós temos que ouvir o povo brasileiro para entender suas angústias, entender os seus dilemas, entender o seu sofrimento e construir junto com ele as saídas. Mas isso só vai ser possível se, claro, as nossas vozes puderem ser ouvidas também. Juliano, você me fez lembrar aí uma obra do Friedrich Miller, Quem é o Povo, né? Quem é o povo? Bom, penso, respondendo aí, né, a pergunta anterior,
que educação, nosso caminho passa sempre pela educação, né? Através da educação, a gente consegue, sim, chegar às pessoas. Através da educação, a gente consegue transformar, a gente consegue construir uma consciência cidadã. Somente através da educação, através do debate, da democratização, sim, das vozes, como o Juliano está falando aí. Eu queria aproveitar, o tempo está acabando, mandar um abraço para a Lila Coutinho, que é minha conterrânea lá de Januária, para o Felipe, para a Hilda e para todos aqueles que estão aí participando da live. Bacana. O Carlão, a gente podia caminhar para poder encerrar. Eu queria registrar, acho muito importante, Luiz Fernando, né, que nosso amigo, né, professor Carlão, e uma liderança muito importante aqui em Betim, do Sindiúte, do Sindicato dos Professores, né, coordenador do Sindiúte de Betim. Que bom ter, viu, Luiz Fernando? Assim como o Zé Luiz e tantos outros amigos que passaram aqui por nós. Muito obrigado aí pela participação e por estar acompanhando a gente. Agora são 11h02, eu de fato queria propor que a gente ficasse, né, que a gente pudesse encerrar, e eu vou passar então, professor Carlão, para você fazer suas considerações finais, e aí depois para a Marilene e para o Juliano. Ok, boa noite, então, a todos. Foi um momento rico aqui, eu quero aproveitar e agradecer, então, a Marilene e o Juliano, essa experiência nova aí de lives, e graças a esse momento ruim que a gente está vivendo, né, mas a gente tem a capacidade, o ser humano tem essa capacidade de aproveitar os momentos para tentar fazer algo que seja bom, e isso é muito bom, né? A gente está fazendo esse debate, é muito bom. Então, eu quero agradecer meus alunos, meus amigos que assistiram, várias pessoas que eu não conheço e que me perguntaram antes, quando eu estava divulgando a live, sobre esses assuntos, e isso é isso que a gente precisa, então, esse momento é fundamental. Eu fiquei muito feliz com o debate, fiquei muito feliz com as informações trazidas pelo Juliano Medeiros. Obrigado aí a Marilene por estar com a gente, contribuir aí imensamente. É isso, então. Boa noite para todos. Obrigado, professor Carlão. Marilene. Bom, boa noite para todos. Eu que agradeço, Antônio Carlos, o convite para estar aqui, né? Esse momento de pandemia que nos chama ao isolamento, né? Que nos chama a ficarmos quietos em casa, porque a gente sabe da importância disso para o nosso sistema de saúde. Em respeito às pessoas que amamos, em respeito ao próximo, que a gente atenda sim, né? A voz da ciência aí, que fiquemos em casa. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela oportunidade, um abraço para todos vocês, um abraço para quem esteve conosco aí participando do debate. Juliano. Bom, deixar um abraço especial aí para o professor Carlão, para a professora Marilene também, que compartilharam com a gente essas reflexões da noite de hoje, todo mundo que nos acompanhou, e um abraço especial para o Antônio Carlos, um companheiro que tem se esforçado, eu sei, pelo trabalho em torno da unidade da esquerda, das forças populares, progressistas, democráticas, aí em Betim, também no estado de Minas Gerais, que a gente possa seguir esse trabalho. Estou sempre à disposição de vocês, espero estar em Betim o mais rápido possível depois que passar esse momento difícil, e deixar um recado de esperança, acho que para todo mundo que está nos acompanhando, que acompanha o nosso trabalho aí nas redes sociais, da oposição como um todo, do pessoal em particular. É um momento muito difícil, não dá para relativizar, dizer que é uma coisa menor, é muito grave, muita gente vai sofrer com essa epidemia, muita gente vai sofrer com a irresponsabilidade de alguns governantes. A gente sabe que existem gente muito séria no Brasil trabalhando para contornar esse momento difícil. Mas acho que a gente precisa ter consciência de que isso vai passar e o povo brasileiro vai ter uma oportunidade de fazer as coisas de um jeito melhor nas próximas eleições, na construção do movimento social, na construção das instituições democráticas, e a gente vai ter um desafio enorme, depois que passar essa pandemia, de pensar uma nova forma de organizar a vida em sociedade, de organizar os serviços públicos, um novo Estado, a quem esse Estado deve servir, se as multinacionais, aos monopólios, ou se deve servir a maioria do povo brasileiro, e essa epidemia está fazendo a gente pensar sobre tudo isso. Bom, alguma coisa boa devia ter. Então, acho que essa é o que tem de bom, é a gente poder refletir sobre o futuro e sobre a sociedade que a gente vai construir a partir de agora. Um grande abraço, obrigado pelo convite. Obrigado, professor Carlão.
Marilene, de coração, muito obrigado. Sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você, que nós temos por você. Muito feliz de você ter aceitado o convite, feliz de verdade. E a você, Juliano, um grande abraço. Né? Queremos agradecer, de fato, né, a liderança importante que você é. Né, todos nós sabemos, e assim, tirar o tempo para estar conversando conosco aqui, no meio de tantos problemas que você discute a nível nacional, deixou a gente muito feliz, e assim a gente espera ter contribuído com o debate, ter contribuído com a reflexão, e a gente trazer para Betim e para onde a gente está o debate importante no momento sobre a taxação das grandes fortunas. De coração, meu muito obrigado a todos vocês e a todo mundo que participou com a gente. Um abração. Um abraço. Tchau.